Pessoal, bom dia então. O objetivo dessa videoaula é a gente falar um pouco mais sobre o Bison, especialmente na segunda parte, onde a gente vai começar a ver as ações associadas a cada regra da gramática que a gente especifica no parser.y. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples de uma gramática, né? Isso aqui agora, imagino que com a conclusão da etapa 2, todo mundo já esteja bem sabendo bem essa parte, né? Então nós temos declarações de tokens e declarações de regras gramaticais. Então, assim, o Bison ele permite a gente especificar também ações, e essas ações elas ficam, em geral, no final das produções. Então, aqui nós temos, por exemplo, a declaração cuja cabeça, a regra da produção cuja cabeça é decl, e aí no corpo da produção nós temos type, id, list. Então, esse aqui seria um outro não terminal, esse aqui também, e aqui nós teremos um token, por exemplo. E no final dessa regra, nós temos aqui entre chaves, certo? Antes do ponto e vírgula, nós temos um código em C. Esse código em C é o que a gente chama de ação, certo? Da nossa regra gramatical. Então, eu posso colocar, por exemplo, mensagens de depuração ali, ou associar... é código C, né? Então, depende do que a gente quer fazer. Eu posso ter acesso a variáveis globais, esse tipo de coisa. Que o escopo desse código aqui tem acesso ao escopo global. Bom, as ações elas também permitem fazer coisas mais sofisticadas do que simplesmente colocar um código C ali. Então, isso tem um suporte do Bison, uma sintaxe específica, como está ilustrado aqui nesse exemplo, certo? Então, a gente tem formas de acessar os valores desses diferentes elementos da regra através desses diferentes marcadores, digamos assim. Então, a cabeça, que é nesse caso aqui esse E, antes dos dois pontos, ele está sendo referenciado nesse código em C como sendo o $. Então, o $, quando ele aparece nesse código escrito em C, um pouco modificado aqui, né? Esse $, faz referência à cabeça. E aí depois, os elementos que fazem parte do corpo da produção, que nesse caso que são 3 elementos, cada um deles a gente pode acessar eles através das diretivas $1, $2, $3. Então, nesse caso específico aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou acessando o valor $1, que é o primeiro E do corpo, e estou acessando o $3, que é o terceiro elemento do corpo. Percebam bem que eu não estou usando o $2 aqui, porque o $2 faz referência a um token. Um token, bom, ele poderia ter um valor se fosse, por exemplo, uma variável, um identificador, um literal, principalmente, né? Mas aqui ele é simplesmente o mais, então eu substituo ele pelo mais, esse mais aqui é o mais da linguagem C, certo? Quer dizer, então, que eu estou somando o valor desse não terminal com esse não terminal. Então, isso nos traz essa ideia de que um não terminal pode ter um valor associado a ele, da mesma forma como um terminal, né, os tokens reconhecidos lá no nosso analisador léxico também tem associado valores a eles, certo? Então, os terminais e os não terminais podem ter esses valores, né? E esses valores a gente tem basicamente um tipo default, certo? Os valores são por default do tipo inteiro. Então, por isso que eu consigo fazer expressões aritméticas na linguagem C utilizando simplesmente $1 mais $3. Mas, bom, esse tipo inteiro pode não ser tipo assim, suficiente para a gente fazer uma funcionalidade mais complexa para o nosso compilador, né? Então, o Bison tem um suporte para que a gente possa ter tipos variados, certo? E aí, nesse caso, a gente vai utilizar a diretiva %union para declarar quais são os tipos diferentes que a gente pode ter. E depois, para a gente dizer qual é o tipo específico de um terminal, a gente pode botar %type, certo? Usar esse %type para especificar qual que é o tipo do não terminal. Então, nesse caso aqui, a gente pode botar, por exemplo, % e o nome do não terminal, nesse caso aqui é type, certo? E botar aqui o campo que vai fazer parte, digamos assim, que vai significar aquele não terminal. E a mesma coisa para os tokens, certo? Então, a gente pode especificar o tipo do token com essa sintaxe aqui. Bom, só para dar um exemplo, então, de como se faz isso, né? Então, a gente vai usar, então, %union, certo?
lá no arquivo parser.y, e dentro do %union, a gente tem a semântica de uma union. A gente pode ter vários campos, né? E esses campos, todos eles ocuparão o mesmo espaço de memória, né? Então aqui eu tenho um nome, um inteiro e um nó. Esse aqui é do tipo node asterisco, que foi provavelmente definido antes com um typedef. E aí na hora de declarar os tokens, eu faço normalmente %token e o nome do token, né? Aqui eu vou botar entre sinal de menor e maior qual é o campo que eu devo utilizar dessa %union para ser o tipo dele, né? Então, nesse caso, se eu disser que o IDF utiliza o campo nome, quer dizer que o IDF é do tipo char asterisco. Eu posso fazer a mesma coisa, então, para os não terminais. Então, quando eu for fazer os não terminais, eu vou ter que usar, então, a diretiva %type. Normalmente, eu diria, eu nem especificaria isso aqui, né? Porque bastaria ter isso, essas regras gramaticais para dizer quais são os não terminais, mas aqui eu estou dizendo explicitamente que esse E, que é um não terminal, ele é do tipo, ele utiliza o campo nó, que é esse E aqui, o no. E então, esse não terminal terá o tipo node asterisco, certo? Então, quando a gente for utilizar, então, essas $, $1, $3, depois de ter feito essas definições, isso quer dizer o quê? Que o $1 e o $3 fazem referência a E, e eles na prática então são do tipo node asterisco, certo? Porque a gente declarou eles para utilizar o tipo no. E a mesma coisa para o E da cabeça. Então o create node aqui, que é uma função que a gente implementou, ela tem que retornar um node asterisco, já que o resultado dela está sendo atribuído ao valor do E desse não terminal que está na cabeça, né? No caso do IDF, a gente está dizendo então que o IDF ele retorna ele tem que ser um nome, e o nome é um char asterisco. Isso quer dizer que quando a gente chama essa função createLeaf, passando o $1, que é esse IDF, ela deve retornar, então, né, esse $1 ele tem que ser, então, um char asterisco. E o createLeaf tem que retornar um nó, porque esse nó está sendo atribuído ao $, e o $, é o não terminal E, que tem o tipo node asterisco. Certo? Então isso aqui é um exemplo para ilustrar isso utilizando o %union. É exatamente esse %union que vocês vão precisar para se fazer a etapa 3 do trabalho do projeto do compilador, né? Mas eu vou dar um passo atrás aqui e vou ilustrar para vocês um exemplo mais simples através de um projeto que tem lá no GitHub, que eu coloquei lá como exemplo. Certo? O projeto é este aqui, então se alguém quiser dar uma olhada no código completo dele, certo? Só que esse aqui ele é bem mais simples, porque os tipos de todos os terminais e não terminais, ele é um double, certo? Então como vocês podem ver aqui nessa... Como vocês podem ver aqui nessa linha que eu estou selecionando aqui, a gente está dizendo que o YYS type ele é do tipo double. Então isso quer dizer que todos os tipos de todos os terminais e não terminais serão double. Quando a gente usa o %union, a gente está fazendo um define muito parecido com esse, só que daí o tipo é uma union, que é aquela union que a gente declarou. E aí a gente tem acesso a tipos variados, né? Bom, então o que muda aqui no nosso exemplo? Aqui a gente está olhando o analisador léxico, né? Nesse analisador léxico, o que a gente tem então de especial? A gente tem esse YYLval. O YYLval é uma variável global definida pelo analisador léxico, né? Pelo flex. E notem que ela representa o valor do token, do último token que foi reconhecido. Então, imediatamente antes de retornar o tipo do token, nós estamos aqui, então, atribuindo um valor a essa variável global, certo? Então, aqui, no caso, quando eu reconhecer um número real, eu vou fazer, então, a TOF do YYText, que aqui é o lexema, convertendo ele efetivamente para um número double, certo? E atribuindo esse número double para o YYLval. Qual que é o tipo desse YYLval? O tipo dele é YYSType, que a gente pôs um define aqui dizendo que ele era double. Então, esse aqui funciona perfeitamente. Quando a gente utilizar um %union, e agora eu volto para os slides, o valor do YYLval vai ser essa union que a gente está especificando aqui. Então, como a gente tem diferentes campos, se, por exemplo, a gente quisesse associar a um token no valor inteiro, a gente teria que, então, fazer YYLval ponto inteiro para acessar exatamente esse campo aqui.
Mas não é o caso desse nosso exemplo aqui, que é muito mais simples, né? Notem que eu ressalto aqui que na etapa 3 do projeto haverá necessidade, eu ainda não lancei a especificação, mas ela vai aparecer muito em breve lá no nosso Moodle, que nós vamos não fazer assim, né? Isso aqui seria uma abordagem onde todos os tipos de tokens e os tipos de não terminais têm o mesmo tipo, que não é o caso da nossa etapa 3. Aqui vocês fariam alguma coisa como ponto, acessar um campo aqui, está especificado lá na etapa 3, para associar um valor a esse token. Bom, então isso aqui é o que a gente tem no analisador léxico. Vamos olhar agora, então, a parte do analisador sintático da especificação do Bison, né? Então, o objetivo desse programa é ser uma calculadora, né? Então, quando a gente reconhece um número, certo? A gente tem que, basicamente, transformar associar, fazer cálculos com esse número, já que a gente está com uma calculadora, né? Então, essa calculadora, ela basicamente é composta a gramática é composta de entradas, e cada entrada é uma linha. E uma linha pode ser uma linha vazia, como tem no caso aqui do End, ou ter uma expressão. E a expressão ela pode ser um número, aí que tem toda uma gramática aqui não totalmente ambígua, né? E a ambiguidade de associatividade e precedência a gente está especificando com essas diretivas %left, %right, que possivelmente alguns de vocês utilizaram para se fazer a etapa 2 do projeto, né? Então, como que ficam as ações aqui nesse exemplo, né? As ações, elas estão manifestadas no final de cada uma das produções, como vocês podem ver através do abre e do fecha chaves. E o que as ações estão fazendo? Efetivamente, elas estão calculando os valores, né? Então, por exemplo, quando o corpo da produção é expressão plus expressão, que aqui é mais, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o valor da expressão dessa primeira, $1, e somando com $3. E o resultado da soma eu estou associando à cabeça, certo? Como expressão é um número, e lá nessa primeira regra gramatical a gente fez que o número, que vem o valor lá em double, a gente simplesmente copia ele para expressão, nesse caso o $1, $3 aqui, a gente vai ter então os valores que apareceram nos números que tiveram lá naquela expressão, né? Então a mesma coisa acontece para os outros operadores aqui, né? Então para o menos, para o vezes, para a divisão. Eu estou colocando um printf aqui só para a gente ver qual que é a ordem das operações que aparecem, né? Porque é no momento da redução aqui dessa regra que a gente vai executar esse código. Então a gente consegue ver exatamente qual que é a ordem das operações. Isso é bem interessante porque daí a gente consegue verificar, inclusive, se as nossas regras de associatividade e precedência estão corretas. Bom, basicamente é isso, né? Então, o programa em relacionado às ações, vocês vão ter que utilizar coisas semelhantes a isso para fazer a etapa 3 do projeto e para fazer todas as outras etapas do projeto a partir de agora, né? Então, assim, uma dica que eu tenho para vocês é que fica muito extenso o código que está aqui, então é importante fazer o uso de boas práticas de codificação, né? Vocês já têm bastante experiência com isso, então de utilizar funções e tentar fatorar o código, quando tem repetição, tentar simplificar essas operações repetidas, né? Para que a gramática ela fique, de certa forma, pequena, que tipo, inclusive as ações não fiquem muito extensas, né? Eu já vi soluções, por exemplo, de que, por exemplo, eu posso quebrar a linha aqui, né? De ter coisas desse estilo aqui, né? Onde, por exemplo, a ação de uma determinada regra gramatical tinha, sei lá, mais de 2 páginas de código. Então, praticamente toda a funcionalidade do compilador estava embutida no arquivo .y, né? O que não é uma boa prática, porque é importante que aqui fique legível, né? Fique com funções, estou fazendo isso, depois aquilo. Então, fica essa dica aí para vocês, né? Bom, pessoal, então, acho que era isso que eu tinha para falar sobre essa questão do Bison. Então, se vocês tiverem alguma dúvida da utilização dele em relação ao %uni, fico à disposição, certo? Um grande abraço para vocês, até a próxima.